Sensacional, contadores e contadoras! Tranquilinho aí com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer o Ricardo Santos, o contador consultivo, pela oportunidade de poder palestrar, mesmo que seja um vídeo gravado, no Empreconte, que fala sobre empreendedorismo contábil. Ótimo, porque felizmente o contador nos últimos anos aprendeu a empreender. Afinal das contas, contadores, nós somos empresários e empreendedores como qualquer outra pessoa. Nós, contadores e empreendedores, estamos realmente transformando a contabilidade no Brasil. Vou contar agora aqui um pouquinho da minha história, da história do meu pai, para que vocês entendam quanto a nossa profissão contabilidade ela está crescendo e o quanto você, contador, pode investir e ainda, com certeza, ficar rico atuando na área. Bom, eu sou Fabrício Salvaterra, eu estou na área desde 1996, eu tinha aproximadamente 18 anos, eu vou completar 25 anos de área em fevereiro de 2021. Eu fui iniciado pelo meu pai, que esteve na área desde 62, ele tinha aproximadamente 11, 12 anos, ele começou na primeira empresa contábil aqui da cidade de Indaiatuba, como contínuo, O contínuo é o office boy, é o motoboy de hoje, que é uma profissão que cada vez mais está sendo extinto, porque a tecnologia vem tomando conta de tudo isso, contadores? E ele atuava como contínuo dessa empresa até anos depois ele ir subindo e se tornar dono da primeira empresa contábil aqui da cidade de Indaiatuba. Estou muito honrado em poder fazer parte dessa história, E vamos continuar aqui, que eu quero passar um pouco da minha experiência, contar o que eu tenho feito muito para ter o sucesso que nós estamos tendo aqui, graças a Deus. Então vamos aqui agora começar a falar um pouquinho sobre o meu currículo, Eu sou técnico em contabilidade. Vocês lembram, contadores? Eu acho que tem muita gente que está nos assistindo também que deve ter a mesma formação quando você fazia o técnico juntamente na época com o colegial, Então você fazia 3 anos do colegial junto com o técnico em contabilidade. Depois eu fui fazer a formação de Direito, Eu me formei em Direito em 2003. Porque eu achava que eu podia agregar na contabilidade e também tomar o rumo mais do direito do que da própria contabilidade, já que eu tinha muitas dificuldades em aceitar que a contabilidade, mesmo já lá naquela época, há mais de 20 anos atrás, a trabalhar a contabilidade como conformidade, como preenchedor de formulário. Eu já enxergava daquela época que nós, contadores, éramos gestores, éramos consultivos. Eu, quando parei de estudar, falei, nossa, a gente faz tudo no escritório de contabilidade, menos contabilidade. Até por isso eu quis fazer direito para ver se eu saía dessa área, mas não foi dessa vez. Eu acabei voltando e hoje sou muito feliz nessa profissão, graças a Deus. E depois, mais tarde ainda, isso aqui mais recente, já nos últimos 2 anos, eu fui fazer academia de excelência, onde eu me tornei coach, fiz muitos cursos de PNL, fiz leader training, onde isso aflorou muito dentro da minha vida, não só profissional, mas como também da vida pessoal, onde eu aplico tudo isso diariamente para que a gente possa ter ainda melhores resultados. E aí, focando sempre na performance do contador, usando o PNL, a programação neurolinguística, com a minha vivência de quase 25 anos de empresário contábil, para ensinar contadores a performarem melhor, a fazer a contabilidade consultiva na sua verdadeira essência, a fazer principalmente essa transformação de tecnologia, essa transformação digital, que o nosso mundo aqui está realmente passando por uma transformação gigante e é necessário que você, contador, esteja pronto para receber tudo que está chegando por aí. Então, contadores e contadoras, eu vou explicar aqui rapidamente como eu faço as minhas palestras para que você entenda e já tenha a sequência dentro da sua mente. Então, primeiro eu começo com a apresentação, depois conceitos, depois as dicas e depois vocês estão aptos para tirar as suas dúvidas, certo? A apresentação eu já fiz, conforme vocês já viram, então nós já vamos partir direto para os conceitos. Então vamos, contadores, começar falando sobre a contabilidade consultiva, a contabilidade na sua verdadeira essência. O termo consultivo foi usado até por uma estratégia de marketing, porque as palavras contabilidade mais consultiva dá
a impressão para o empresário, para o empreendedor, que nós não somos só contabilidade. Por quê? Porque na cabeça do empresário, contabilidade é para preencher formulário, contabilidade é para cumprir conformidade, contabilidade é para cumprir burocracia do Estado, né? Porque para nós contadores, né, falar contabilidade consultiva é a mesma coisa que falar que o gelo é gelado, porque a contabilidade na sua essência ela já é de gestão, né? Então, a contabilidade consultiva, contadores, é aquele modelo em que o contador e o empresário passam a interagir de maneira mais estratégica, analisando dados conjuntamente para servir de base na hora da tomada de decisão. Então, você, contador, é um elemento fundamental para que o seu cliente, a empresa do seu cliente prospere, dando números para ele tomar decisão e ajudando ele a fazer a sua gestão. Entenderam bem isso aí? Então, quando vocês enxergarem que a contabilidade também é nosso serviço, fazer o compliance, cumprir a conformidade, mas a nossa verdadeira função é fazer a gestão do nosso cliente. Contadores e contadoras, um tema muito importante, né? Talvez o mais, né? É sobre a mão de obra, sobre o ser humano, ou seja sobre o time seu, da sua empresa de contabilidade. Sem pessoas nós não chegamos a lugar nenhum, sem pessoas nós não vamos ter o resultado e alcançar aqueles objetivos que nós pretendemos. Então é fundamental a importância que você, contador, cuide do seu time, né? Principalmente da mente, do psicológico, na sua motivação, né? Usando os gatilhos mentais, usando aquela motivação para que ele possa realmente entender os propósitos da sua empresa, a missão da sua empresa, os valores da sua empresa, para que ele possa entregar melhor e mais resultados. Quando a gente tem um time, falando no conceito de time, traduzindo o que é um time, time são um grupo de pessoas empenhadas numa mesma atividade conjunta. Resumindo, você tem um ponto a chegar, o seu time tem que estar apto, enxergando todo mundo, enxergando o mesmo ponto, para que em conjunto possa chegar nos seus objetivos. Fazendo um bom gerenciamento de recursos humanos não se fica apenas ter uma liderança forte e comprometida com os resultados. Deve criar-se espaço para desenvolver e valorizar cada membro da sua equipe, evoluindo as melhores habilidades de cada um, promovendo a satisfação mútua e melhora de desempenho. Vocês entenderam, contadores, o que é desenvolver um time? Desenvolver um time, desenvolver pessoas. Você tem que entender de pessoas e tem que principalmente entender como as pessoas funcionam. Quando eu digo você tem que entender como as pessoas funcionam, particularmente cada colaborador que você tem. Estar próximo, estar presente, entendendo como ele funciona, qual é o gatilho mental dele, da felicidade, qual é o gatilho mental dele que faz ele produzir melhor, qual é o gatilho mental que faz ele estar realmente comprometido e que ele possa, do lado bom, é óbvio, estar contaminando os seus colaboradores, os seus colegas de trabalho em volta dele, né? Então é fundamental, contadores, que vocês entendam de pessoas e saibam entender como cada pessoa do seu time funciona, para que você possa realmente ter um time engajado, um time que vai produzir os resultados e que vai realmente ajudar você a chegar nos seus objetivos. Mas para isso, contadores, é necessário que você seja um líder, que você faça a sua função de líder e tenha uma liderança sobre seus liderados, né? Aqui eu vou falar um pouquinho como é o conceito de liderança para que você possa entender, depois eu vou dar uma pincelada de como vocês podem fazer. Liderar é dirigir pessoas, ou seja, saber atraí-las, inspirá-las e influenciar comportamentos que atraiam bons resultados. Vocês mesmos, como contadores, eu tenho certeza que a maioria, então todos que estão aqui vendo agora neste momento, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Então, vocês seguem alguns influenciadores. Os influenciadores têm o papel de fazer aquilo que ele pensa, fazer com que você siga. Na verdade, o líder tem que ser um grande influenciador. A gente podia até substituir essa palavra de liderança para um influenciador. Então, contadores, a liderança é ser um grande influenciador dos seus propósitos, dos seus objetivos, da sua missão e dos seus valores. É importante que o seu colaborador entenda tudo isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, sobre missão, valores, para que você possa entender como fazer o seu colaborador incorporar tudo isso para que ele possa ser influenciado por você e para que ele possa produzir os resultados que você, enquanto líder, enquanto empresa,
pretende alcançar. E é importante a liderança consciente, né, contadores? O líder consciente tem a capacidade de influenciar inconscientemente, volto naquilo que eu estava falando, pois sabe que o observador está aprendendo mediante sua postura em todas as situações. Por isso afirmo que ser líder é ser exemplo em todos os aspectos da vida, pois se você é exemplo na empresa, por que não ser com a família, com os amigos, com os demais seres humanos que você não simpatiza e também aqueles que você não conhece. Ser líder, pessoal, é você ser líder e ter a mesma conduta e os mesmos valores em qualquer situação, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela com seus amigos, enfim, seja ela no meio de uma sociedade. Então, e ser congruente, né? Nós reclamamos muito aqui, né? Brigamos no bom sentido sobre eu penso de acordo com a minha conveniência. Quando você pensa de acordo com a sua conveniência, você vai ser incongruente em situações que são iguais, mas você vai pensar diferente porque em cada situação ela vai te beneficiar ou ela vai ser conveniente naquela situação para você. Então é importante que você tenha congruência na sua liderança. Aquilo que você prega, que você fala, você tem que ter atitudes, né? Então, não só na vida profissional, como a gente está focado aqui, mas na sua vida pessoal, na sua vida com os seus amigos e na sociedade de uma maneira geral. Então, você tem que ter a capacidade de influenciar os seus colaboradores inconscientemente para que eles possam realmente alcançar, né, todos aqueles objetivos naquele tempo que você estabeleceu, naquele prazo, para que você possa realmente entender e integrar sempre também o seu trabalho, o seu serviço com excelência. Contadores, agora eu vou entrar naquela parte bem delicada da sua empresa, né? Eu falei muito já em missão, né? E agora eu vou fazer você, contador, refletir. Qual é a missão contábil da sua empresa? Para que a sua empresa existe? O que ela tem que fazer? Eu não vou fazer a missão da sua empresa, eu vou muito mais, eu vou fazer você pensar a fazer a missão da sua empresa. Até porque a missão de uma empresa é muito particular, é muito íntimo, isso tem que sair de dentro do seu coração, de dentro da sua essência. Jamais terceirize isso. Jamais outra pessoa pode fazer a missão da sua empresa. Jamais você deve deixar apenas escrito uma missão terceirizada feita por outra pessoa, porque nem você mesmo vai entender qual a sua missão. A missão da sua empresa de contabilidade é como o DNA da sua empresa, definindo a sua identidade e não costuma mudar ao longo do tempo. A missão ela tem que estar bem clara para você, principalmente para seus colaboradores, mas ela tem que ser aquilo de acordo com os seus valores. Aqui, contadores, como eu já falei, a minha intenção é fazer você refletir. Eu não vou fazer a missão para ninguém, tá? Então eu vou fazer 4 perguntinhas que, se você responder, você vai conseguir montar a missão da sua empresa. Você vai sempre responder essas 4 perguntas com o seu coração, com que você de acordo com os seus valores, para que jamais isso seja, porque quando a gente rompe os nossos valores, bem difícil isso, porque você acaba não tendo mais motivação. E quando você faz as coisas de acordo com os seus valores, é bem diferente, a motivação vem e o sucesso é líquido e certo. Então, a primeira pergunta, contadores, que você tem que fazer para identificar a missão da sua empresa é: para que a sua empresa contábil existe? Eu vou ajudar vocês a entender. Mas para que a minha empresa contábil existe? Mas caramba, é para ganhar dinheiro. Não. Essa, na verdade, é a intenção de todas e qualquer empresa. Mas essa não é o produto final. O dinheiro, pessoal, o lucro sempre é acessório da sua missão. Ele sempre é consequência da sua missão. Então, por que a minha empresa contábil existe? Eu vou dar dicas de como você formar a sua missão. Tá certo? A minha empresa contábil existe para gerar melhores resultados financeiros para o meu cliente. Beleza? Se você respondeu. A minha empresa contábil existe para ajudar o país economicamente, ajudando as empresas a prosperarem, gerando mais empregos e gerando valor para a sociedade. É uma missão. É uma resposta dessa pergunta. Vocês estão entendendo como você pode formular a sua própria missão? A segunda pergunta: o que a sua empresa contábil se propõe a fazer? A minha empresa contábil, dando mais um exemplo, se propõe a fazer o quê? A fazer contabilidade, a ser ético, a cumprir toda a conformidade, para deixar a empresa em conformidade com as regras, com as leis estabelecidas dentro do Brasil, né? Nós estamos falando aqui só para contadores brasileiros. Então, a sua empresa se propõe a fazer isso, né? A deixar ela conforme
a gerar resultados, a gerar riqueza para o seu cliente, a gerar riqueza para a sociedade e deixar uma economia mais estabelecida, mais forte e consolidada. Então, são exemplos. Pessoal, eu estou falando exemplos. Você pode ter outro conceito e você vai responder de acordo com o que você acha, você pensa, de acordo com os seus valores. A terceira pergunta é: qual o papel da sua empresa contábil no mercado e na sociedade? Eu sempre digo, né? Vem na cabeça do empresário, não só o contador, mas de qualquer tipo de empresário. Para que a minha empresa existe? Dá para dar lucro, para mim comprar cerveja, para mim viajar, comprar carro? Não, já falei para vocês, isso aí é acessório, isso é consequência de todo o seu trabalho. O papel da sua empresa contábil no mercado é gerar riqueza, por exemplo, é gerar empregos, no caso na sociedade, né? É fomentar dinheiro, é fazer com que a economia gire. Então, você tem que enxergar isso dentro da sua empresa. Para que ela existe, qual é a razão dela de existir e que benefício ela vai trazer para a sociedade, né? Eu sempre falo que o maior benefício é gerar empregos, porque qualquer empresário de contabilidade, salvo algumas exceções, não tem colaboradores, né? A maioria das empresas contábeis tem, você gera empregos, você gera riqueza, né? Cada colaborador seu talvez tenha família, filhos, esposas que também dependem, então esse trabalho para a sociedade, a arrecadação de impostos, né? Por mais que isso seja uma conformidade, a arrecadação de impostos para financiar escola, saúde, enfim, entre outras coisas. Então, esse é o trabalho da sua empresa na sociedade e no mercado, é gerar a própria riqueza, né? É trazer números para o seu cliente para tomar decisão e também cumprir toda a conformidade. Contadores, depois que você respondeu todas essas perguntas, anotem, tá? Vocês escrevam, tem que escrever a cada resposta. Você vai, dentro dessas 3 respostas, você vai formar a sua missão, tá? Então, parecido que nós temos aqui. Então, você vai formar a sua missão a partir dessas respostas que você dá. Com a sua intuição, sempre de acordo com o seu coração, nunca terceirize a missão da sua empresa. Passado a missão contábil, você respondeu aquelas 3 perguntinhas, você formou a sua missão. Agora, contadores, eu vou ajudar vocês a formarem a sua visão, tá? Mais uma vez, eu não vou fazer visão para ninguém. Vocês vão responder algumas perguntas e através delas vocês vão formar a visão da sua empresa. Eu só vou ajudar vocês a refletirem e a pensarem nas respostas dessas perguntas. Certo, contadores? Estou aqui para ajudar vocês a pensarem, a dar a vara de pescar, para não dar o peixe já pescado, certo? Então vamos lá. No que a sua empresa contábil quer se tornar, né? Isso é muito particular, por isso que eu falo para vocês, contadores, que tem que ser feito por vocês, não pode ser terceirizado. O que a minha empresa contábil quer se tornar? Eu quero se tornar uma referência na minha cidade, eu quero se tornar uma referência na minha região, eu quero se tornar uma referência no meu estado, eu quero ser o maior contador de contabilidade de lucro real, eu quero ser o maior contador de Simples Nacional para médico, enfim. Isso é muito particular. Então vocês têm que saberem definir isso, certo? Qual a direção apontada da sua empresa contábil? Aí você vai realmente nichar, né? Como eu já havia falado. Primeiro você vai entender o que você quer ser, depois você vai entender aonde você vai atuar, né? Como lucro real, como trabalhar para médicos, para trabalhar para restaurantes, fazer só Simples Nacional, fazer só PJ. Então você vai direcionar. Por isso que eu falo para vocês que isso é muito pessoal de cada um. Onde a sua empresa contábil vai estar? Então, é você pensar assim, daqui X anos, daqui X tempos eu quero estar no patamar, eu quero ser a referência, é entender isso. Perguntas, vocês percebem, pessoal, que é muito subjetivo e muita coisa parecida, mas sempre tem uma vírgula de diferença para que você possa realmente entender, né? Aonde sua empresa vai estar? A minha empresa vai ser referência. Todo mundo que, por exemplo, eu trabalho só para médico, todos os médicos vão pensar, quando pensar em contabilidade, vai pensar na minha empresa. Então, é isso que você tem que definir, né? E aí você definindo por tempo, quanto tempo eu quero estar aí? Eu quero chegar aí em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Você também tem que entender e fazer um tempo plausível, fazer isso acontecer, né? Por que a gente faz o tempo? Porque quando a gente enxerga, olha aquilo, a gente começa a acelerar esse processo, a gente não deixa cair a peteca. É porque quando a gente não define, a gente não escreve,
fica tudo solto e também você não consegue executar aquilo que você pensa. Porque sonhos são sonhos. Sem execução você não vai chegar em lugar nenhum. Então você define aí o prazo, o tempo que você quer para chegar aonde você pensa chegar. Então, após você ter respondido essas 4 questões, você vai montar a sua visão. E através da sua missão, da sua visão, você vai escrevê-la e preferencialmente ler ela várias vezes diariamente. E incorporar isso no seu time também. Vamos falar agora do último, famoso aí, valores. Quais são os valores da sua empresa? Também tem algumas perguntinhas que você vai responder para você formar a frase dos seus valores. Por que você acorda todos os dias? Qual é a sua motivação? A minha motivação para fazer tudo isso? Eu quero melhorar a economia das minhas empresas, eu quero melhorar os resultados da minha empresa. Eu não vim nesse mundo para ser mais um, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Também é muito particular, você tem que pensar e fazer sempre com o seu coração. Você tem que definir quais são os seus valores. Você percebeu que em tudo eu falo para você respeitar os seus valores, e as suas crenças. Claro que algumas crenças nós temos que quebrar, que isso já está intrínseco dentro da gente. Como a contador não ganha dinheiro, isso é uma crença, que você precisa quebrar. Mas você entender quais são os seus valores, quais são os seus valores, o que é valores. Eu vou ser ético, eu vou cumprir o código de ética porque eu só faço coisa correta em cima da ética, é um valor, tá? Então você tem que definir isso também é muito pessoal e muito particular. O que faz a sua empresa se manter ativa todos os dias? Qual é a sua inspiração? Por que você todo dia se acorda cedo dentro da sua empresa, abre ela, motiva seus funcionários? Você tem que entender o porquê a sua empresa está aberta todos os dias, o que motiva ela a funcionar. Então, fazer a diferença da vida do empresário. Então, você percebeu que as perguntas são sempre subjetivas e muito parecidas. Então, você tem que entender o porquê a sua empresa trabalha, o porquê ela existe. Fazendo a última pergunta dos valores, qual é a ética que a sua empresa precisa possuir? Pessoal, claro que nós temos um código de ética pelo nosso órgão de classe que você tem que respeitar. Mas a ética também, como eu venho falando muito de valores, isso também é uma coisa muito latente dentro de mim, os meus valores. Você vai formar os seus valores dentro da sua empresa de acordo com a sua ética. Com os seus valores você vai montar a sua ética. Eu tenho certeza aí, contadores, que vocês às vezes cedem ao pedido do cliente, fazem às vezes coisas que vocês não querem fazer, que rompem os seus valores e você se sente mal. Por isso que é importante quando você faz o onboard, tanto do seu colaborador quanto o onboard do seu cliente, explicar muito bem qual é a sua ética em relação a tudo, principalmente explicando os seus valores, para que tanto o seu colaborador quanto o seu cliente entendam. Bom, respondendo a essas 4 perguntinhas, você vai formar a frase de valores da sua empresa, certo? E aí você vai possuir missão, visão e valores. Dentro disso, você vai começar a incorporar e introduzir isso dentro do seu time e dentro também dos seus clientes. Então, contadores, definindo já missão, visão e valores, você vai começar a ter diálogo, principalmente com o seu time, com o seu colaborador. Aqui eu vou falar muito em específico do colaborador, para você ter uma contabilidade produtiva, para que os seus colaboradores entendam tudo isso e sejam engajados para produzir mais e melhor. Então, o diálogo dentro com os seus colaboradores é de fundamental importância, você ser claro naquilo que você quer, para que ele entenda. Eu sempre falo e às vezes dou risada, quando você fala meias palavras, ele vai entender meia verdade e vai produzir metade. Então, seja claro no que você quer. Seja claro na missão, visão e valores da sua empresa. Converse muito isso. Eu sempre digo isso para ser muito feito no onboard de funcionários, que é a mesma coisa que integração. Mas sempre seja claro, objetivo, com o seu colaborador. Honestidade, tem que ser honesto sempre, falar o que tem que ser falado.
Claro que é necessário, contador, você ter uma comunicação assertiva, né, em tudo isso, né? Como falar um determinado desafio de uma forma que ele não entenda, que ele não se sinta ofendido, que não fique nervoso, bravo e pare de produzir. Então, você tem que encontrar meios de se comunicar, né, com clareza, com honestidade, para que ele entenda aquilo que você vai passar. Então, a comunicação assertiva, nesse caso, ela é fundamental para que entenda o que tem que ser feito, né? E você ter a empatia. Quanto mais você tem uma comunicação assertiva, a empatia ela é uma coisa automática e natural, né? Ele vai entender que todos aqueles seus apontamentos é para melhoria, é para evolução dele, né? Falando em comunicação, eu já falei em apontamentos, né? Você não tem que falar que o seu funcionário errou, você tem que falar que tem alguns apontamentos a serem feitos que precisa melhorar para que a gente possamos juntos evoluir, né? É muito diferente de você falar, pô, você errou, não pode mais acontecer, vou descontar do seu salário, enfim. Você percebeu que nós estamos falando a mesma coisa de uma maneira diferente? E com isso você vai tendo a empatia, né? Quando a gente troca problemas por desafios, é a mesma essência, mas nós estamos trocando a forma de se comunicar. Problema, ninguém quer resolver. Desafio, todo mundo quer superar. Então, olha que diferença, como isso entra dentro da mente do colaborador, né? Eu sempre digo também, eu não gostei de determinada coisa, de determinada ação. De vez de falar não gostei, que também é pejorativo, já, né, parece que entra com os dois pés no peito, fala assim, cara, vem aqui, não estou confortável com aquela situação, será que a gente não pode mudar, melhorar? Aquela situação não está me deixando confortável. Tu que fala, eu não gostei disso, você tem que mudar. Vocês entenderam como é que é a forma de comunicação? Então, isso são poucos exemplos que a gente tem aqui, que a gente lida diariamente, mas que você pode realmente, você vai conseguir tudo isso, a clareza, a honestidade, você vai ser claro, vai ser honesto e aí vai conseguir a empatia de todos aí. 100% de mim não é nada comparado a 1% do meu time. Então, não adianta você dar 100% se o seu time está dando 1%, né? Então, todo mundo tem que dar 100% de si sempre. Fazer treinamento constante e periódico é importante dentro de qualquer empresa, de qualquer corporação, né? Seja ela contábil ou qualquer outro ramo de atividade. É que na contabilidade nós lidamos com mudanças de legislações diariamente, enfim, que a gente tem que estar treinando. Mas essa parte é parte técnica, né? Onde realmente, diariamente, cai um caminhão de informação dentro da nossa cabeça e a gente tem que estar se atualizando e alguns treinamentos técnicos. Mas não é desse treinamento especificamente que eu vou falar aqui. Eu vou falar realmente do treinamento emocional, do treinamento de convivência, de clima, o que você precisa fazer, né? Você precisa... Para ter um líder qualificado, você precisa treinar, ele precisa entender o que é esse líder, né? Quando você sabe usar os gatilhos mentais, você sabe motivar, você vai ter uma melhora na produtividade das tarefas. Por isso que um grande líder sempre tem que estar treinado, né? Entender como fazer isso, né? Acaba crescendo o engajamento do seu time, da sua equipe, né, com esse treinamento também, porque ele passa a evoluir, né? Fundamental com o treinamento também é a diminuição de rotatividade, né, que a gente chama de turnover. Funcionário que entra, que sai, que entra, que sai. Então, isso também vai diminuir consideravelmente. O que é legal montar dentro da sua equipe, ou criar dentro da sua equipe, é aquele espírito, a vantagem da competitividade interna, né? Desde que ela seja saudável, é óbvio, né? Então, quando tem a competitividade interna saudável, você vai fazer o seu time produzir mais e melhor. Por isso que é necessário cada vez mais fazer treinamentos na área emocional, né? É óbvio que tudo isso vai melhorar no clima organizacional e isso é fundamental, ter um clima leve, descontraído, feliz para que seu time produza melhor, né? E aí, com certeza, a entrega com a garantia de qualidade do seu serviço, do seu produto final lá para o seu cliente, né? A desvantagem, gente, é que todo treinamento custa caro, né? Mas você pode fazer parcerias, né? Eu tenho muitas parcerias aqui com a empresa, a gente acaba fazendo até permuta. Mas assim, é caro, mas eu entendo que se você é um empresário contábil, que tem uma gestão
contábil e financeira eficiente, você vai criar um budget para isso e vai conseguir treinar todo o seu time. Até porque você pode identificar líderes que podem pegar esse treinamento e repassar para o resto do time. Olha que coisa fantástica, isso aí você vai economizar. Mas, geralmente, esses treinamentos eles não são baratos, são treinamentos caros, mas essenciais para que você possa ter um time produtivo, uma contabilidade produtiva e que você entregue mais e melhor para seu cliente e assim ele vai ficar satisfeito. Depois que o seu colaborador produziu, trouxe todos os resultados que você quis, enfim, entendeu toda a sua missão, visão, valores, foi treinado, trouxe aqueles resultados, você chegou a hora de você recompensar ele, chegou a hora de você premiar o seu colaborador. E aí vem na cabeça sempre, vou premiar o meu colaborador dando dinheiro. É uma forma de recompensar? Claro que é, dinheiro é óbvio que é. Né? Mas tem outras formas também que eu vou explicar um pouco aqui para que vocês entendam. Nem sempre dinheiro é fundamental na vida daquela pessoa. Né? Então quando você chega com uma recompensa, eu vou dar um exemplo bem lúdico aqui e interessante. Primeiro você vai identificar a necessidade do seu colaborador, se é dinheiro, se é uma viagem, se é uma férias, se é uma promoção, né? Você vai aplicar. Dinheiro é importante? Pode ser, o cara às vezes você identificou, ele está com uma dívida que está enchendo o saco dele, que protestou o nome dele, que sujou o nome dele, então o dinheiro vai fazer uma diferença muito grande na vida dele. Ele vai limpar o nome, vai deixar ele de cabeça fresca, beleza. Mas se é um cara, por exemplo, que você paga uma viagem para praia, que nunca foi para praia e o sonho dele era conhecer a praia, né? Vai marcar muito mais do que você der dinheiro, porque ele vai sair da sua empresa, vai passar 10 anos e ele vai lembrar, puta, o meu patrão, fulano de tal, quando eu trabalhava na empresa X, me pagou uma viagem para a praia, uma coisa que eu não conhecia, eu sou muito grato por ele porque eu fiquei uma semana na praia comendo, bebendo com a minha família. Então, ela vai agir muito melhor dentro daquele colaborador. Por isso que é necessário que você entenda a necessidade para fazer a recompensa, para fazer a premiação. Contadores, eu vou falar de uma coisa aqui agora, sobre sistemas que você tem que usar. Eu não estou falando desses nomes aqui, aqui é só uma coisa lúdica de qual a gente também tem hábito aqui de usar, que você pode usar dentro dessa empresa, que vai aumentar a produtividade do seu time, que vai agilizar a entrega do seu processo. Então, você usar sistemas é de fundamental importância para que todos esses processos que você montou interno na sua empresa, todo esse seu ecossistema funcione perfeitamente até a entrega final. E sistemas que funcionam, né? Aqui eu estou falando de sistemas web, mas também vou falar para você de hardware, de equipamento, de estrutura física que você tem que ter para que tudo isso chegue, não seja estressante, né? Porque você já trabalhou em algum computador lento, encheu o saco, né? Eu não vou falar nada aqui, quando o marketing meu aqui trabalhava no computador lento e brigava comigo todos os dias. E agora tem umas máquinas aqui que estão voando, então a produção é melhor, o estresse ele é menor e também pegar os sistemas que fazem sentido na sua empresa. Né? Aqui são algumas sugestões do que a gente usa, mas talvez alguns deles não vai fazer sentido dentro da sua empresa. É necessário que você identifique aquilo que faça sentido e que vai melhorar aí a sua produtividade e, consequência, os seus resultados. Contadores, bom, o que eu tinha para passar para vocês de pouco de conhecimento, um pouco de experiência, para vocês entenderem um pouco como funciona aqui dentro. Eu deixo sempre por último uma frase final de um autor, de uma literatura que eu leio muito, de um autor que para mim tem muita participação em tudo que eu passo, que é o Napoleão Hill, que é parte da filosofia do sucesso, que você, contador, entendendo tudo isso, você pode realmente ter muito mais sucesso do que você já tem. Então eu vou ler aqui rapidamente a filosofia do sucesso para você. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer de coração a atenção de todos vocês.
Essa palestra é um vídeo gravado, mas me procurem aí nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem me procurar. Eu vou ter o maior prazer em tirar, em ajudar, em compartilhar principalmente conhecimento para que você, contador, não passe o mesmo que eu passei, para que a sua vida seja um pouco mais suave. Então me siga aí nas redes sociais, sempre @Fabrício Salvaterra, que você vai achar eu no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quero agradecer mais uma vez ao Ricardo Santos do Empreconte, o idealizador desse congresso de empreendedorismo contábil, pelo convite e estar um pouquinho aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Obrigado, abraços e tamo junto até depois do fim.